Amém? Atos capítulo 2 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, Deus abençoe, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? E todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Só até aqui. A gente já conhece a passagem de Atos, capítulo 2. Eu acho que é um dos episódios mais conhecidos na igreja, onde acontece o cumprimento de uma promessa de Jesus, onde ele já tinha dito: eu vou enviar o Consolador, vai descer o Espírito Santo, vocês vão permanecer reunidos, vão permanecer na palavra que eu os trouxe, e eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai encher vocês de poder, para que vocês sejam as minhas testemunhas, para que vocês estejam capacitados para ir espalhar esse evangelho ao longo do mundo. E Atos, no capítulo 1, 8, vai falar sobre isso. Eu acho interessante que quando Jesus ele dá essa profecia para os discípulos, e a palavra fala lá em Atos que ele ascende aos céus, e fala que os discípulos ficaram lá assim, olhando para o alto, assim. E aparecem dois homens de branco e falam: minha gente, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão com a cara para cima? Vamos, tá na hora de andar. Esse Jesus que subiu é o mesmo que vai descer, ele vai vir nos buscar, mas é para frente que se anda. Eu acho interessante isso. Eu acho interessante porque, eu não sei, talvez nós estejamos, às vezes, estagnados, olhando para cima, ao invés de olhar para frente, ao invés de ouvir a voz do Espírito que está dizendo: você tem que olhar é para frente, você tem que olhar é para onde os seus passos têm que ir agora. A gente não tem que ficar parado com a cara para cima, olhando o que vai acontecer, o que será que vai vir. Não, nós temos a mente no céu, mas nós caminhamos nessa terra com a mente ligada no reino. Não é tempo da gente ficar parado, estagnado, esperando um sinal, esperando isso ou aquilo. Me lembra daqueles homens chegando para Jesus falando assim: nos mostra um sinal. Não tem sinal. O sinal é: Jesus é o Filho de Deus e ele já enviou o seu Espírito para que nós pudéssemos caminhar nessa terra proclamando o Evangelho. Às vezes a gente fica viciado em pedir isso, pedir aquilo. Senhor, se for para fazer isso, eu quero que o Senhor me mostre tal coisa. Que nem... Esqueci o nome do Gideão. Que toda vez, eu não me lembro, acho que é Gideão. Senhor, agora, se for para eu fazer, eu vou colocar o negócio aqui e vai amanhecer seco. Esse pedaço de tecido. Aí amanhecia seco. Aí no outro dia ele falou: então peraí, vou pedir mais um sinal. Agora é para amanhecer molhado. O Senhor já liberou a palavra. Nós já temos o que precisamos. Ele liberou o seu Espírito. E quando se cumpriu esse dia de Pentecostes, a palavra fala: estavam reunidos no mesmo lugar. Interessante que
Quando você lê o Evangelho e você começa a ver ali os momentos finais de Jesus com os discípulos, enquanto Jesus está dando aquelas mensagens, você lê o João capítulo 14, 15, 16, e Jesus vai falando aquelas coisas e ele vai dizendo: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E essa mensagem de envio do Espírito Santo é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que deveria alegrar o nosso coração. Mas os discípulos ficam tristes, porque eles só conseguem pensar que Jesus não vai mais estar com eles. Os discípulos ficam abatidos, chateados, porque Jesus começa a falar: olha, eu vou até aquele lugar, eu vou ser crucificado, o Filho do Homem vai ser crucificado, vai ser morto. E aquela mensagem pesava tanto no coração deles, e eles começaram a se sentir abatidos, entristecidos, mas ele dizia: eu vou enviar o Espírito, o Consolador, eu não vou deixar vocês órfãos, e eu vou voltar para buscar vocês. Às vezes o Senhor está falando algo para nós que não é exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas é aquilo que a gente precisa. Às vezes nós somos confrontados com a verdade do Evangelho, e essa verdade é uma verdade que ela vai provar os nossos corações, ela vai provar as nossas emoções, ela vai vir de encontro. Se essa palavra vem de Deus, ela vem de encontro com algo que é necessário para nós. E aquilo que a gente necessita nem muitas vezes é aquilo que a gente quer. Às vezes a gente quer uma coisa que a gente não precisa. Mas o Senhor é certeiro na sua palavra, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele prometeu: eu vou enviar o Espírito Santo. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, eles perseveraram em estar reunidos, porque você imagina, né? Um momento onde Jesus ascende aos céus, os discípulos ficam lá: e agora o que nós vamos fazer? E agora? Imagine que durante todo o tempo você tem alguém que está aqui na sua frente falando: agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você vai lá, agora nós vamos fazer assim, agora nós vamos falar com tal pessoa. E acontecia alguma coisa, de repente aparecia, sei lá, um endemoniado no meio da multidão, ou alguém precisando de suporte, de socorro, alguém que precisava de cura, e Jesus estava lá. Jesus ia lá e resolvia a situação. E agora Jesus ascendeu aos céus, e quem tem que resolver a situação? É nós. É a gente. É quem está seguindo ele de perto. É quem estava caminhando com ele, vendo o que ele fazia, ouvindo o que ele falava. Somos nós. Somos nós. E ele nos deu o poder de conseguir fazer essas coisas, de conseguir caminhar nessa terra e proclamar esse evangelho com ousadia, com autoridade. E de onde vem esse poder? Vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. E enquanto eles perseveravam, num momento de talvez incerteza, de aflição, qual que é o nosso próximo passo? O que nós vamos fazer? Vamos perseverar. Jesus falou para a gente continuar reunido, vamos continuar reunido. Vamos continuar fazendo o que ele falou para a gente fazer, até vir uma outra palavra que fale para a gente fazer outra coisa. E eles perseveraram. E quando chegou no dia de Pentecostes, vem um som como de um vento impetuoso, enche todo aquele lugar onde eles estavam. Aparecem como se fossem línguas de fogo pousando sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Sabe o que eu acho interessante? É que aqueles homens, eles não estavam falando coisas incompreensíveis. Eles não estavam falando coisas misteriosas que nem eles estavam entendendo. Sabe o que eu vejo no processo de descida do Espírito Santo nessa igreja, nesse lugar? Comunicação. Comunicação. Não é o Ministério de Comunicação da igreja. Processo de comunicação. Onde o Espírito Santo desce
E ele começa a fazer com que aquelas pessoas que estavam ali dispostas a transmitir a mensagem consigam falar numa linguagem que as pessoas conseguem entender as maravilhas de Deus de maneira clara. Às vezes eu vou pregar, às vezes a gente vai fazer, antes de fazer qualquer outra coisa aqui, quando alguém vai pregar, quando alguém vai falar alguma coisa, eu oro, eu falo assim: Senhor, torna-me ou torna-o um comunicador eficiente da mensagem. Não é porque essa frase é bonita. Não é porque é uma frase legal de se falar. Não é porque eu achei interessante, eu oro à toa. Eu oro baseado nisso aqui. Para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e possamos transmitir a mensagem do Evangelho de maneira clara, de maneira que as pessoas entendam. Falar das maravilhas de Deus de maneira compreensível, acessível, para que a gente consiga se comunicar com esse povo, com essa geração, para que a igreja consiga se comunicar com essa sociedade e trazer as maravilhas de Deus para essa terra de um jeito que as pessoas entendam. Em quantos lugares a gente já viu se fecharem, né? Porque eles têm uma linguagem própria, tem tem um jeito todo como se fosse, sei lá, uma seita. Tem aquelas pessoas que elas não conseguem se comunicar mais como um ser humano normal. Porque elas foram tomadas por um crentez, um linguajar que ninguém mandou ela falar. E ela não consegue mais se comunicar com uma pessoa normal. Não consegue mais ser um bom comunicador. Ela fala com aquelas pessoas que fazem parte do clube dela, que entendem a mesma língua, que falam do mesmo jeito que ela fala, na mesma cultura, do mesmo jeito. Mas o Espírito Santo nos dá a capacidade de nos comunicarmos de maneira eficaz, eficiente com esse lugar, com essa terra, com a sociedade. Eu acho interessante porque a palavra fala assim, que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus. Ele mergulha nas profundezas de Deus e ele traz essas verdades para a superfície. Ele revela essas verdades. Esse Espírito está dentro de mim e de você, trazendo essas verdades profundas de Deus e fazendo com que nós consigamos expor elas de maneira que os outros possam entender. Será que a nossa vida está comunicando o Evangelho e as maravilhas de Deus de maneira clara? De maneira que o outro entenda? Não é uma mensagem distorcida e nem colocada conforme a contemporaneidade do mundo. Não. Não. É a mensagem integral do reino de Deus. É a mensagem verdadeira do reino de Deus. E o Espírito Santo nos dizendo como transmitir isso para fora. Como transmitir e traduzir isso ao mundo. Aqueles homens receberam a capacidade de se comunicar no reino de maneira eficiente. E foi o Espírito Santo que trouxe isso. E quantas vezes nós vemos lugares, igrejas, que elas não se comunicam. Elas não se comunicam com nada. Não se comunicam com a sociedade, não se comunicam com as pessoas, não tem um processo de comunicação claro. Talvez as pessoas olhem para nós e olhem para esse lugar e elas não estejam entendendo o que está acontecendo. Será que nós paramos para perguntar em algum momento, Senhor, e nós precisamos fazer isso, Senhor? Nós estamos comunicando do jeito que o Espírito Santo quer que a gente comunique, o que está sendo feito nesse lugar? A nossa vida tem comunicado de maneira clara e tem testemunhado das maravilhas de Deus? Quando o Espírito Santo desce e ele estabelece esse processo de comunicação claro com aquelas pessoas que estavam ali, que não falavam aquelas línguas, mas eles começaram a falar do quê? Das maravilhas de Deus. Aqueles discípulos,
ali começaram a falar das maravilhas de Deus. Eles não falaram da própria vida deles. Eles não falaram de outras coisas. Eles estavam falando das maravilhas de Deus. E aquelas pessoas estavam entendendo nas suas próprias línguas. É tipo a gente estar aqui no meio do culto. Aí do nada chega ali pela porta um francês, um russo, um alemão. Entra todo mundo e senta aqui. E a gente fica, e agora? Como que a gente vai fazer esse povo entender o que a gente está falando? E aí o Espírito Santo desce e ele começa a fazer uma tradução simultânea no ouvido dos caras. E você fala em português, mas o outro está entendendo em russo, o outro está entendendo em francês, o outro está entendendo em inglês. É um trabalho do Espírito Santo, onde nós nos propomos a ser canais de comunicação e o Espírito Santo, através de nós, comunica claramente o Evangelho. Comunica claramente o reino. Mas nós precisamos estar com o nosso coração disposto a ser um canal de comunicação do Evangelho. A ser um canal de comunicação do reino de Deus. E nós não vamos fazer isso na força do nosso braço. Eu já vi propostas muito boas de pessoas falando, não, nós vamos criar aqui uma estratégia e vamos evangelizar e vamos alcançar e não sei o quê. E aí faz umas bizarrices. Faz, sei lá, balada gospel, micareta gospel, faz um monte de coisa gospel. Inventaram até uma Bíblia freestyle. Alguém aqui já ouviu falar da Bíblia freestyle? Ó, essa é antiga, hein? Não tem versão impressa. Mas é uma Bíblia que a ideia é falar a Bíblia como se fosse numa linguagem contemporânea, né? Porque é muito difícil. Tem 800 traduções confiáveis hoje em dia, mas é muito difícil de você pegar a palavra e entender. E aí faz-se uma Bíblia aonde vai falar com a linguagem mais das ruas. O problema é que colocou-se nessa Bíblia palavrão, linguagem obscena. Isso é direcionado pelo Espírito Santo? Isso é uma maneira eficiente de comunicar o Evangelho? É por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos dizer como nós devemos comunicar de maneira eficiente o Evangelho. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo direcionando as nossas ações para que nós possamos, aí sim, comunicar de maneira eficiente o Evangelho. Direcionando as nossas escolhas, trazendo estratégias que não fogem do reino e da santidade de Deus. Porque se a gente faz na força do nosso braço, acontece esse tipo de bizarrice. É tipo eu vi um comentário do cara pegando falando assim, é tipo eu sentar com um dependente químico e usar droga junto com ele para falar para ele que usar droga é errado. Não faz o menor sentido. Mas o Espírito Santo de Deus é certeiro, é preciso. Ele vem sondando as profundezas do conhecimento de Deus e ele compartilha isso com a sua igreja que tem um coração disposto a comunicar e a gente fala de maneira clara, de maneira que as pessoas consigam entender. É o Espírito Santo que estabelece essa comunicação pura, essa comunicação sem ruídos entre Deus e a sua igreja e entre a igreja e a sociedade. Nós vemos lugares que não dizem respeito a nada, que não fazem a diferença em nada, que não se comunica com as pessoas ao redor, não se comunica com as necessidades do bairro, não se comunica e não enxerga essas necessidades no reino, porque falta Espírito Santo, falta discernimento do Espírito e falta ser cheio do Espírito para poder atender essas necessidades. O Senhor nos colocou aqui, nesse lugar, para que nós, direcionados pelo Espírito, possamos comunicar de maneira eficaz para essas pessoas ao nosso redor, do bairro, da casa, da onde, sei lá. E quando você sai daqui, aonde você trabalha, aonde você estuda, para que nós sejamos comunicadores eficientes do reino e do Evangelho. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quando eles viram aquela coisa acontecendo, eles ficaram atônitos, aquilo chamou a atenção deles. E é interessante que Pedro se levanta
Ele começa a falar. Ele vai falar e explicar para as pessoas aquilo que está acontecendo. E a postura de Pedro é outra. Quando você lê os evangelhos, você começa a ver a vida de Pedro. Pedro era um cara inconstante. Ao mesmo tempo que ele estava bem, uma outra hora ele não estava bem mais. E ao mesmo tempo em que Jesus olhava para ele e falava assim, olha, você recebeu essa revelação do Espírito Santo, num outro momento ele teve que dizer, aparta-te de mim, Satanás. Que coisa! Pedro, quando ele foi provado, quando ele foi provado ali por aquela mulher que chegou e falou assim, olha, você parece com Jesus, hein? Você não estava andando com ele, não? Não. Eu não. Tá louca, mulher? Sai fora. Você acha? Inconstante, medroso, destemperado. Nós estamos aqui, nós vamos levar Jesus. Ele cata a espada e... a orelha de mal. E Pedro se levanta e começa a pregar com ousadia a mensagem de Jesus, do Evangelho. Paulo pega e fala assim, olha, teve um determinado momento que eu tive que confrontar Pedro, porque quando ele estava na frente dos judeus, ele se comportava de um jeito, quando ele estava na frente dos gentios, ele se comportava de outro. Um homem inconstante, mas o Espírito Santo nos traz estabilidade, ele nos coloca no lugar onde nós devemos estar, e ele nos dá ousadia para que, independente do contexto, da situação, a mensagem do Evangelho tem que ser a mesma. O Evangelho é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus. Pedro já não estava com medo nesse momento de falar alguma coisa que não deveria, nem de testemunhar e se levantar e dizer, esse Jesus aí, ó, vocês crucificaram, vocês mataram, mas ele é o Filho de Deus. Ele não tem medo nenhum de chegar e falar isso para as pessoas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vocês condenaram, crucificaram, mataram, mas ele ressuscitou e ele está aqui e ele quer salvar vocês. Existe salvação, existe arrependimento. Pedro anuncia de maneira ousada o Evangelho. E muitas vezes o que falta para a gente é ousadia. É justamente ousadia. Eu sei, irmão, eu sei que a gente vive num tempo onde tudo é processo, vou te processar, tá me atacando, tá me ferindo. E a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque muitas vezes as pessoas escondem as suas falhas de caráter atrás de coisas que elas chamam de ser coisa de Deus. Tem que tomar cuidado. Tem que ser direcionado pelo Espírito. Mas o Espírito Santo não tem medo nenhum de confrontar as pessoas, de confrontar o pecado, de expor o que está errado e de apresentar uma correção. Então nós não devemos ter medo de pregar ousadamente o Evangelho. E o Evangelho é, sim, arrependimento e salvação. E muitas vezes nós temos que expor, nós temos que pregar para que essa exposição, para que esse constrangimento gere arrependimento e vida. Não tem um jeito de você amaciar determinadas coisas. A mensagem é a mesma. A essência é a mesma. E como é que faz para não mudar a mensagem e mesmo assim fazer com que as pessoas entendam o que eu estou falando? Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa capacidade. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de comunicar o Evangelho de maneira eficiente, sem distorcer a mensagem, sem distorcer a palavra, sem você ficar com medo do que está acontecendo ao seu redor, na sociedade, que aquelas pessoas que estão ali, se aquilo, ou que as pessoas que estão aqui presentes, elas sabem mais do que eu, ou sabem menos, e não. Que o Espírito Santo nos encha de ousadia e poder, para que nós possamos comunicar o Evangelho de maneira clara. Às vezes a gente fica com medo, porque nós não estamos no ambiente. Às vezes você está no trabalho e alguém chega e conta alguma coisa para você. Ou sei lá, às vezes você está num ambiente que não é um ambiente de igreja. E a gente tem uma dificuldade de entrar, né?
num assunto, meu Deus, como é que eu vou... Às vezes eu fico pensando, às vezes alguém chega no trabalho para mim, fala alguma coisa, eu fico lá pensando, falei, como é que eu vou meter Jesus nessa conversa? Peraí. Tô pensando, fala aí, Espírito Santo, fala comigo. E o Espírito Santo, ele está presente, ele está conosco, ele não desceu e aconteceu aquele negócio lá e depois ele foi embora. Não, ele está aqui, está dentro de mim e de você. Esse poder continua ativo, vivo dentro de nós. E nós podemos hoje, usar esse poder para transmitir o Evangelho, para falar de Jesus, para comunicar de maneira clara o reino. Esse mesmo poder que desceu sobre esses homens, esse mesmo Espírito de Deus que desceu nesse lugar e deu capacidade para esses homens se comunicar, é o mesmo Espírito que nos capacita, irmão. Que enche eu e você de poder, de autoridade, para que nós possamos andar por esse mundo testemunhando Jesus. E nesse tempo, nesse momento, no finalzinho do capítulo, aonde Pedro fala do evangelho, ele não tem medo de confrontar e falar assim, olha, galera, tem pecado, galera. Vocês crucificaram Jesus, vocês rejeitaram a palavra. Mas se arrependam, porque há salvação para vocês. A palavra fala, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isso é, para todos aquele que o Senhor, o nosso Deus, chamar. O Espírito Santo está aqui para todos nós. E para que a gente realmente faça a diferença nessa sociedade. E para que a comunidade Kairos faça a diferença nesse bairro. Para essa vizinhança. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo, para que aí sim nós possamos agir com poder, com autoridade e comunicando o reino de maneira eficaz, eficiente. Não é do jeito que eu acho que tem que ser. Não é do jeito que o Marcos ou o André acham que tem que ser. Não é do jeito que não é do jeito que a gente acha que tem que ser. É do jeito que o Espírito Santo diz que tem que ser. E nós precisamos de ouvidos atentos para ouvir e para obedecer, para que as coisas aconteçam de maneira eficaz. O Espírito Santo desce. Pedro, com ousadia, começa a anunciar o Evangelho. E as pessoas são alcançadas. Aqueles homens acabaram de escutar Pedro pegando e falando assim, olha, galera, vocês acabaram contribuindo com isso, com a morte de Jesus. Eles ficaram com raiva? Não. Eles foram confrontados e falaram, o que a gente faz para poder arrumar a nossa situação? E Pedro pega e fala assim, agora nós vamos estabelecer aqui um regime. Vocês vão ajoelhar no milho, vão fazer... Não. Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês também vão receber o dom do Espírito Santo. Não é uma coisa que tem que ficar aqui só no nosso meio. O Espírito Santo não foi derramado só para a gente ficar no nosso mundinho. É para que outras pessoas se arrependam e também recebam o dom do Espírito Santo. E essa terra seja impactada com o poder do Evangelho. Mas sabe o que acontece? Uma igreja que não é impactada pelo Espírito Santo também não consegue impactar a sociedade de maneira eficaz. De maneira eficiente. Pessoas que não são impactadas pelo Espírito Santo também não conseguem impactar com o reino a vida de outras pessoas. E muitas vezes esse Espírito maravilhoso desceu sobre nós e nós estamos parados com a cara para cima olhando. Cadê Jesus? Ele subiu? O Espírito Santo está em nós. Para a gente andar para frente. E anunciar o reino. Anunciar o Evangelho. Eu acho muito bonita a forma como Atos descreve como viviam os convertidos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão
e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe por quê? Porque eles compartilhavam agora do mesmo Espírito, que era o Espírito de Deus, que desceu sobre aqueles homens. E aqueles que se arrependeram receberam o mesmo Espírito Santo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja que também não sabe como atender necessidades, não sabe o que fazer. Que está olhando sempre, as pessoas estão sempre olhando para o seu próprio umbigo, olhando sempre para si. Não estão conseguindo discernir e enxergar as necessidades que a comunidade precisa. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que é interessante? Eu vejo um crescimento natural dessa igreja. Um crescimento orgânico. Ninguém precisava forçar nada. Eles estavam tão cheios do Espírito. A vida deles, a forma como eles viviam em comunidade e compartilhavam tudo, a forma como eles eram unidos, a forma de ser desse povo era tão impactante que as pessoas iam sendo acrescentadas. E quando a gente fala de comunicação, a gente acha que é só aquilo que fala, né? São só palavras. Não é, não. Quando a gente fala da comunicação, a gente está falando de comportamento, de expressões. Isso é uma forma de se comunicar. Às vezes eu não falo nada, mas eu faço assim. E o Johnny entendeu o que eu falei. Ele entendeu o que eu quis dizer. A forma como aquelas pessoas viviam, se comportavam, fazia com que a comunidade crescesse. Que coisa! Que coisa! E esse tem que ser o nosso desejo, irmão. Tem que ser o nosso desejo como igreja. Nós temos um viver no Espírito tão impactante e tão verdadeiro que naturalmente o Senhor vai acrescentando as pessoas. Isso gera um burburinho e falar, meu Deus, o que está acontecendo ali? Vou lá ver. Uau! Eu nunca vi um negócio que nem esse. Será que a gente acha que isso é uma utopia? Não é utopia, não, irmão. Não é fantasia, não. Eu lembro de Paulo falando da igreja, falando para Tessalônica, falando para os irmãos tessalonicenses. Ele pega e fala assim, eu ouço falar nos lugares a forma como vocês vivem. Não tinha internet, não tinha Instagram. Mas o impacto do evangelho foi tão grande naquele povo de Tessalônica que, de alguma maneira, até os povos ao redor sabiam da transformação de vida daquele povo. Como? Como? A partir do momento que nós nos colocamos inteiramente ao dispor do Espírito. E ele vem e nos transforma nesse canal de comunicação pura, sem ruído, do Evangelho. Irmão, o impacto e a conversão também são do Espírito. A gente só tem que ser o canal e comunicar de maneira eficiente. Nos colocarmos de verdade ao dispor do Espírito Santo. E a nossa forma de se comportar. Sem você falar, imagina sem você falar, tem que falar, viu? Tem que pregar. Mas imagina que é um conjunto de coisas. Não adianta você ter palavra e não ter ação. Não adianta. É um conjunto de coisas.
E o Espírito Santo nos dá essa comunicação clara, aquilo que eu falo, a maneira como eu me comporto, a forma como eu construo meus pensamentos, o jeito como eu me relaciono com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas. Tudo isso comunica o evangelho e o reino. Essa junção de coisas, de um conjunto de vida que comunica o evangelho de maneira eficaz e clara. É isso que o Espírito Santo quer nos trazer. É isso que o Senhor tem para a sua igreja. Nos transformar em comunicadores eficientes do evangelho, do reino. E essa é a mensagem dessa manhã.